A dívida pública americana é reconhecida hoje publicamente como sendo o maior problema de toda a macroeconomia mundial, praticamente o que vai derrubar todo o sistema e vira o foco de toda a preocupação das pessoas. E é óbvio que esse é um problema gigantesco, que aparentemente não tem nenhuma solução, porque ele se agrava cada dia mais. O que eu quero te passar aqui é por que essa dívida é somente parte de um contexto muito maior e que pode ter até consequências bem piores do que você imagina, mas que faz parte fundamental para você entender como o nosso sistema funciona hoje. Então, para quem não sabe, né, receitas do governo, elas são baseadas, principalmente no governo americano, são baseadas nos impostos que são cobrados dos cidadãos americanos, mas, obviamente, que isso não basta. Então, a arrecadação ela não supera o que se gasta de fato, e esses gastos não param de aumentar. Então o que você faz? Você é obrigado a emitir dívida para que você tenha um certo retorno, que são os famosos bonds que eu sempre falo nesse podcast. Então você tem os americanos, eles têm essa opção de poder comprar esses bonds para poder ajudar no financiamento, mas agora como investidores e não como simplesmente uma obrigação dos impostos a serem pagos. Só que, pasme, isso também não basta. E aí vem a parte principal que muitas vezes é esquecida, que é o fato de você oferecer esses bonds para o resto do mundo também poder comprar por um determinado juro, né, para ter o retorno sobre o seu investimento. E aí é claro que na narrativa é que os gastos eles são exponenciais e de fato é verdade. Se você parar para pensar, o que é absurdo, né, se você vê os números, de 2009 até hoje, né, 2024, a dívida subiu de 9 trilhões para 35 trilhões de dólares. Então, assim, é literalmente algo insano, né? Então, desde toda a história até 2009, você fez 9 trilhões. E aí, nos últimos 15 anos, você faz mais 35 trilhões. Então, você literalmente tem uma exponencialidade nessa dívida, mas que vem crescendo cada vez mais rápido. Agora, vem aquela questão, se você aumenta a quantidade de dívida, você também precisa aumentar a quantidade de bonds que você emite, ou seja, mais treasuries você precisa colocar no mercado para as pessoas que vão comprar. E quando você também vê o futuro dos Estados Unidos com, né, várias demandas de pagamentos, de gastos governamentais americanos, como o Medicare, né, que vencem nos próximos 15 anos, isso aqui eu tô fazendo baseado num estudo do George Gammon, né, que ele soltou recentemente um capítulo dele. Ele descreve isso de uma forma muito legal e eu quero passar isso aqui para você hoje. Obviamente que essas demandas vão exigir muito mais treasuries. Então, a narrativa é que quando você tem uma quantidade exponencial de dívida, chega um determinado momento que acabam os compradores. E ninguém em sã consciência vai querer comprar a dívida americana porque ela vai perder o seu valor porque um calote está à vista e esses papéis não vão valer nada, e aí os juros desses títulos vão disparar para tentar obter aquelas pessoas para poder comprar, e mesmo assim ninguém vai aceitar, e isso criaria, em tese, o colapso do dólar. Ok? Então essa é mais ou menos a ideia, só que o que eu quero falar hoje são as coisas que não se falam nessa narrativa. Tem dois grandes problemas aí. O primeiro deles é que você está centrado somente nos Estados Unidos, certo? Então a gente foca muito na dívida americana como sendo o único país que tem realmente problemas de dívida, como se o Brasil não tivesse problemas, a Europa não tivesse problemas, o Japão não tivesse problemas, a China não tivesse problemas, e ninguém tivesse exatamente o mesmo tipo de problema. Só que também é interessante você pensar na forma como o próprio sistema monetário funciona. E é isso que você não vê as pessoas falando. Então, voltando ali para a nossa questão de quem compra esses títulos. Então, a gente tem os compradores internos, né, cidadãos, qualquer pessoa pode comprar dentro dos Estados Unidos, mas também entidades de fora. Agora, você precisa entender quais são os incentivos para que essas pessoas comprem os títulos da dívida americana. E não é só o retorno que lhe dá. Apesar de que quanto mais você compra, mais os juros caem, né? Então o retorno, por que você vê uma demanda cada vez maior, sendo que não necessariamente você tem um retorno melhor? Pelo contrário, ele vem caindo cada vez mais. Tem uma outra história que está acontecendo aí e que explica exatamente como funciona o sistema, e quem me acompanha sabe muito bem do euro-dólar. Então, se você pensar pelas pessoas comuns, elas vão tentar se proteger, vão falar assim, por que eu vou comprar bonds americanos, sendo que isso aí vai explodir? Eu vou comprar ouro, eu vou
comprar Bitcoin, eu vou comprar alguma coisa mais, né, mais física, mais durável, alguma coisa assim, sei lá, né? Cada um vai ter a sua ideia do que fazer para se defender. Só que essa quantidade de pessoas, o capital é ínfimo em relação ao grande capital que realmente domina toda a macroeconomia hoje, e que vai definir o que de fato vai acontecer com o dólar, que são os grandes bancos ao redor do mundo e as empresas multinacionais. E todos os todos os hedge funds, né, todos os fundos ao redor do mundo. Quem vai definir são eles. E, obviamente, também os países. Quando você gerencia trilhões de dólares, quando você pensa em bancos, principalmente aqueles primary dealers, né, que são os maiores bancos do mundo, que hoje distribuem eurodólares para todo o sistema mundial, né? Para quem não sabe, eurodólares são os dólares fora dos Estados Unidos, nos bancos internacionais. O objetivo é mitigar risco, você precisa reduzir o seu risco. E aí você tem 3 tipos de risco. Você tem o risco cambial, então se você pensa no risco cambial, o que você prefere? Ter um ativo que paga em iene ou um ativo que paga em dólares? Então você acaba tendenciando um pouco mais para dólares, porque o iene teve uma desvalorização cada vez maior em relação ao dólar no longo prazo. E a mesma coisa aplicando-se para outras moedas. E você também tem o risco de crédito, ou seja, se eu pegar um título de uma dívida de uma empresa, é uma coisa. Agora, títulos da dívida de um país já é outra coisa. O risco acaba diminuindo, certo? Agora, quando você pensa nos bancos, eles ainda têm um outro tipo de risco, que é o risco dos juros subirem, quando você tem uma determinada mudança, certo? Então, os bancos têm essa preocupação porque eles vivem disso. A diferença do juro que eu pego emprestado e a diferença do juro que eu empresto, ou seja, esse spread é o que vai definir se o lucro vai acontecer para um banco ou não, se ele vai sobreviver ou não, né? Então, o banco tem esses 3 tipos de risco ao mesmo tempo. Então, quando você tem um passivo em dólares, principalmente no sistema euro-dólar, é muito difícil você ter um ativo em outra moeda, certo? Então, é muito complicado você inverter. É muito melhor você fazer o contrário, né? Você se endividar em outras moedas para você ter o dólar como ativo. Por isso que a demanda vai aumentando cada vez mais, né? Isso que a gente chama literalmente de carry trade, que a gente fala bastante aqui no podcast, principalmente com o que aconteceu com o Japão. Agora, quando você tem bancos que têm uma forma, eles usam ferramentas mais complexas para poder mitigar até esse risco de juros, quando você pode fazer um hedge, por exemplo, por que você pode se proteger contra esse risco? Porque bancos hoje, o dólar permite uma liquidez tão grande que existem vários tipos de mercado de derivativos, é o maior mercado do mundo hoje, como o interest rate swap, por exemplo, onde você tem medo que os juros subam e você está travado naquele juro de 2%, você pode vender esse seu contrato e pegar um juro variável, que pode ser um pouco mais arriscado, mas que vai ter um retorno maior para você poder se garantir. E do outro lado, a pessoa que tem o risco variável e está querendo uma coisa mais fixa, ela consegue fazer isso e você troca com outra pessoa. Esse tipo de liquidez simplesmente elimina o risco de juros do banco em si, ou quase elimina, né? Ele reduz drasticamente e, infelizmente, nenhuma outra moeda não chega nem perto da liquidez que o dólar permite você fazer isso. E isso é possível em qualquer país do mundo, afinal de contas, o euro-dólar é a moeda mundial. Então, as pessoas não param para pensar que quem realmente define o fluxo do dinheiro do mundo são essas instituições que permitem que tudo que nós tenhamos hoje esteja de pé, né? O computador que você tem na sua mão, o acesso à internet que você tem hoje, tudo depende desse sistema que muitos, inclusive, odeiam, gostemos ou não. Isso não importa, a minha opinião não importa, a sua não importa. O que importa é como, de fato, isso funciona. E você pode até falar o seguinte: não, Renaud, mas espera aí, os bancos também não vão querer mais dólares porque o dólar vai valer cada vez menos. A cada dia isso cai. Ou seja, obviamente, se o dólar perder o seu poder de compra ou a inflação estiver grande nos Estados Unidos, por exemplo, né, com o dólar, comprando cada vez menos coisas, para o banco isso não faz muita diferença, porque da mesma forma que os seus ativos caem, os seus passivos, que também são em dólares, caem também. O que interessa é o delta, essa diferença para o banco, certo? Então, isso acaba não importando muito para essas instituições. Importa para a gente, indivíduos, né? Mas não para as instituições. E o mais importante de tudo, que é o que eu sempre falo, é o fato desses bonds americanos serem usados como a espinha dorsal de colateral. Ou seja, o que significa isso?
A única forma de eu ter crédito hoje no mercado é colocando uma calção. E a melhor calção do mundo hoje é uma que não tem risco de crédito, ou seja, eu consigo liquidar a qualquer momento, e de alguém que literalmente tem risco zero de me pagar de volta, que é o governo americano, nem que ele tenha que imprimir, entre aspas, dinheiro para me pagar, e eu tenho a certeza que eu vou receber aqueles dólares, mesmo que eles valham menos no futuro, percebe? Então nenhum outro título hoje funciona dessa forma, nenhum outro tipo de ativo, pelo menos por enquanto, funciona dessa forma. E isso faz com que você extinga, você literalmente tenha a extinção de todos os tipos de colateral que não sejam bonds americanos. Só que aí vem a questão, peraí, no início do capítulo eu falei sobre você ter uma explosão de emissão de bonds, mas por outro lado você também tem o quê? Uma demanda. Toda a história que não se conta é a história de demanda. A demanda por esses títulos, ela sobe exponencialmente e mais rápido do que a própria emissão, o que é inacreditável, né? Mas é assim que vem funcionando cada vez mais. E isso, infelizmente, faz com que você também estimule o governo, principalmente o americano e vários outros ao redor do mundo, que também precisam de dólares para ter um gasto público exponencial, mas principalmente o americano. Porque, querendo ou não, a dívida americana, apesar dela ser um sério problema para os americanos, ou enfim, alguns veem isso como uma coisa boa, né? Para quem gosta de um governo maior, vai querer ter gastos maiores, mas muitos veem de forma pior, porque quanto mais gastos você tem, também mais distorções você acaba criando no mercado. Cada um vai ter uma forma de ver isso, mas esse gasto público exponencial, pela forma que o sistema hoje é configurado, ele é necessário para manter o sistema de pé. Por quê? Porque no mercado interbancário de empréstimos, que gera crédito ao redor do mundo, para todas as empresas do mundo, ele precisa de colateral e não tem colateral suficiente. O que, por incrível que pareça, apesar de eles estarem sendo criados de forma exponencial, a sua demanda é exponencial vezes 2, por exemplo, né? Ou vezes 2%, sei lá, vezes alguma coisa. Ela é maior do que a sua oferta, porque é impossível você ter uma expansão de dólares fora dos Estados Unidos sem você ter esse colateral, certo? Você só empresta criando novos dólares se houver uma demanda, e essa demanda precisa apresentar o colateral, que são os títulos da dívida pública americana. Percebe como é um sistema que se retroalimenta? E é claro, não estou dizendo que ele é sustentável para sempre, para o resto da vida, alguma coisa acaba quebrando, só que às vezes não é onde você imagina. Então, a dívida americana aumentando, ela literalmente está dando liquidez para que o sistema se perpetue e continue, certo? Sendo que quando você realmente pensa num país, que é o que a gente chama de Triffin's Dilemma, né? Que é o dilema de Triffin. Quando você tem um país que é o país que tem hoje, né, ou pelo menos tem como moeda oficial a moeda que é usada ao redor do mundo como reserva global, esse país precisa necessariamente ter um déficit negativo na balança comercial, para que ele possa comprar mais do que ele exporta, e fazendo isso ele envia mais dólares para fora. Só que mesmo assim isso não é o suficiente para a demanda exorbitante, porque o mercado inteiro, no mundo inteiro, de todos os países, é financializado. O que significa isso? Você tem todo um mercado de crédito que foi gerado fora dos Estados Unidos, sem o controle do Fed, sem o controle dos Estados Unidos, que exige que o principal mais juros seja pago. Ou seja, toda a impressão de dinheiro que acontece no dólar hoje, ela vem de uma demanda por crédito. Ela não acontece simplesmente da forma que a gente acha, né? Isso é 97%, a não ser que seja algum cheque de emergência, como aconteceu, por exemplo, durante a pandemia, mas não é assim, essa não é a regra, né? É uma coisa emergencial e ela para. Agora, do jeito que o dinheiro é impresso, entre aspas, ao redor do mundo, né? Inclusive fora dos Estados Unidos, que é a grande maioria, é justamente baseado nesse crédito. Então, se você tem uma demanda, e o que muitas vezes faz com que o próprio bond americano seja hipotecado, ou seja, tem pessoas que por falta de colateral pegam colateral emprestado dos outros para fazer isso acontecer, o que é loucura, certo? Se você parar para pensar, por que eu vou pegar emprestado sendo que o governo está fazendo cada vez mais? É porque a demanda está alta desse jeito. Então, esse dilema realmente cria um paradoxo completo no entendimento da dívida americana, que faz com que, apesar dela ser exponencial,
a sua demanda, por mais que seja absurdo, é mais exponencial ainda.